Bom dia pessoal. Bom dia, galera. A gente vai dar uma rápida recapitulada aqui sobre as coisas que a gente leu, né? Na, os dois primeiros capítulos e um pouco do que a gente comentou. Só pro. Só pra quem tá começando agora ficar a par aí. A gente leu o primeiro e o segundo capítulo só. E a gente comentou como tem esse início do livro ele mostra mais a vida dos Dursleys, né? Como é que eles eram uma família tipo antes do Harry, uma parada que a gente não viu nos filmes e tal. E a gente falou também que era uma leitura leve, né, para se fazer, que acabava sendo uma leitura leve, apesar de ter uma outra coisa assim que palavras que eu particularmente não conhecia, mas que o intuito é realmente da leitura é tu expandir teu vocabulário, né? Então esse daí é o meu parecer do último. Sim, tem palavra que eu também não entendo, mas é ver também que do contexto do que a gente está lendo a gente entende o que quer dizer. Então é bom isso também, que já vem com. Ah, é uma palavra nova, mas eu entendi o que é. A gente aprende mesmo, não só decora a palavra. E do segundo capítulo que a gente leu, que foi a gente vendo o começo da Bom vida do dia Harry com os pessoal. Dursleys e ver toda essa crueldade que ele vive ali, todo o A gente castigo, vai dar Harry coisas que para quem acontecem que não ele leva a conhece. culpa já. Essa predisposição de culpar o Harry, esse sofrimento mesmo. Que a gente até comentou que o sofrimento vai além disso, porque ele não sabe quem ele é, o que ele é, para onde ele vai, da onde ele veio, e tá sempre aceitando o resto. Porque no zoológico ele aceitou o resto do sorvete, ele só ganhou a coisa porque não tiraram ele dali rápido. Ele tá feliz com o resto. E também foi um negócio que a gente viu no primeiro capítulo que tu mencionou antes, que era no filme parecia que os deuses eram mais ruins, mais malvados. Aí, mas depois que a gente vê, não, agora que ele tá convivendo com Harry, que começa toda a maldade dos livros. Era uma maldade que não transparecia, né? Tipo, eles não pareciam ser tão Isso. ruins assim já desde sempre. Mas não, Pois é. eles não tinham ninguém para descontar e tal. Ah, e a questão da leitura leve também é pensar que essa saga era, eu vejo como, pelo menos esses primeiros livros, focado no infanto juvenil, então mais nessa parte mais nova mesmo da galera. Tanto que as coisas mais pesadas é meio que subentendido, nunca tá explícito a coisa, o tema pesado, mas nos próximos livros acho que fica, mas isso aí é só para os próximos livros. Mas a leitura sempre foi leve, sempre foi boa de ler, pelo menos eu sempre achei de Harry Potter bem tranquila mesmo. A questão da leveza vai continuar, mas tipo, os temas vão ficando mais pesados, eu sempre vi assim. Beleza, então. Então vamos continuar aí com a leitura. A gente vai começar do capítulo 3 hoje, que é de onde a gente parou. Sim. É, As eu, caras. eu vou começar aqui. Tu quer começar? Certo. Quer começar? Não, pode começar. Pode Be- começar. Beleza, então. Capítulo 3. As cartas de ninguém. A fuga da jiboia brasileira rendeu a Harry seu castigo mais longo. Na altura em que lhe permitiam sair do armário, as férias de verão já haviam começado e Duda já quebrava a nova filmadora. Já quebrara. Acidentara o aeromodelo e na primeira vez que andara na bicicleta de corrida, derrubara a velha senhora Fig, quando ela atravessava a rua dos alfineiros de muletas. Harry ficou contente que as aulas tivessem acabado, mas não conseguia escapar da turma de Duda, que visitava a casa todo dia. Pedro, Dennis, Malcolm e Gordon eram todos grandes e burros, mas como Duda era o maior e o mais burro do bando, era o líder. Os demais ficavam bastante felizes em participar do esporte favorito de Duda, perseguir Harry. Por esta razão, Harry passava a maior parte do tempo possível fora de casa, perambulando e pensando no fim das férias, no qual conseguia vislumbrar um raiozinho de esperança.
Quando setembro chegasse, ele iria para a escola secundária e, pela primeira vez na vida, não estaria em companhia de Duda. Duda tinha uma vaga na antiga escola do tio Walter, Smeltings. Pedro ia para lá também. Harry, por outro lado, ia para a escola secundária local. Duda achava muita graça nisso. Eles metem a cabeça dos garotos no vaso sanitário no primeiro dia da escola, contou ele a Harry. Quer ir lá em cima participar? Não, obrigado, disse Harry. O coitado do vaso nunca recebeu nada tão horrível quanto a sua cabeça. É capaz de passar mal. E correu antes que Duda conseguisse entender o que disseram. Certo dia de julho, Tia Petunia levou Duda a Londres para comprar o uniforme da Smeltings e deixou Harry com a Sra. Fig. A Sra. Fig não estava tão ruim quanto de costume. Afinal, fraturara a perna porque tropeçara em um dos gatos e não parecia gostar tanto deles quanto antes. Deixou Harry assistir televisão e lhe deu um pedaço de bolo de chocolate que pelo gosto parecia ter muitos anos. Naquela noite, Duda desfilou para a família reunida na sala de estar, vestindo o uniforme novo do Smeltings. É isso mesmo, né? É, Smeltings. Os alunos das Smeltings usavam casaco marrom avermelhado, calções cor de laranja e chapéu de palha. Carregavam também bengalas nodosas que usavam para bater uns nos outros quando os professores não estavam olhando. Isto era considerado um bom treinamento para o futuro. Ao contemplar Duda nos calções laranjas novos, tio Walter disse com uma voz embargada que aquela era o momento de maior orgulho em sua vida. Tia Petunia rompeu em lágrimas e disse que não podia acreditar que era o seu Dudinha, estava tão bonito e adulto. Harry não confiou no que poderia dizer. Achou que duas de suas costelas talvez tivessem partido só com um esforço para não rir. Havia um cheiro horrível na cozinha na manhã seguinte. Quando Harry entrou para o café da manhã, parecia vir de uma grande tina de metal dentro da pia. Ele se aproximou para espiar. A tina aparentemente estava cheia de trapos sujos que boiavam em água cinzenta. O que é isso? Perguntou a tia Petunia. Os lábios dela se contraíram como costumavam fazer quando ele se atrevia a fazer uma pergunta. O seu uniforme novo da escola, respondeu. Harry espiou para dentro da tina outra vez. Ah, comentou. Eu não sabia que tinha que ser tão molhado. Não seja idiota, retorquiu tia Petunia, com rispidez. Estou tingindo de cinzento umas roupas velhas de Duda para você. Vão ficar iguaizinhas às dos outros quando eu terminar. Harry tinha sérias dúvidas, mas achou melhor não discutir. Sentou-se à mesa e tentou pensar na aparência que teria no primeiro dia de aula, como se estivesse usando retalhos de pele de um elefante velho, provavelmente. Duda e tio Walter entraram ambos com os narizes franzidos por causa do cheiro do novo uniforme de Harry. Tio Walter abriu o jornal como sempre fazia. E Duda bateu na mesa com a bengala das Smeltings, que ele carregava para todo lado. Ouviram um clique da portinhola para as cartas e o som da correspondência caindo no capacho da porta. Apanha o correio, Duda, disse tio Walter por trás do jornal. Mande Harry apanhar. Apanha o correio, Harry. Mande o Duda apanhar. Cutuque ele com a bengala das Smeltings, Duda. Caralho, velho. Harry Fora... Dá uma pausa. Fora de pensar que o uniforme dele, tipo, não compraram nada, mano. Pegaram a roupa velha e tão tingindo. Pra ele ir. Mano, tipo, o que é uma roupa, um uniforme, negócio. E cutuca o brother com a vareta aí pra ele ir lá, pô. Tranquilo. Mano. Harry se esquivou da bengala da Smeltings e foi apanhar o correio. Havia 3 coisas no capacho. Um postal do irmão do tio Walter, da irmã de tio Walter, da irmã Guida, que estava passando férias na ilha de Waite. Um envelope pardo que parecia uma conta e uma carta para Harry. Harry apanhou-a e ficou olhando, o coração vibrando, como um elástico gigante. Ninguém jamais em toda a sua vida lhe escrevera. Quem escreveria? Ele não tinha amigos, nem outros parentes. Não era sócio da biblioteca, de modo que jamais recebera sequer os bilhetes grosseiros pedindo devolução de livros. Contudo, ali estava, uma carta endereçada tão claramente que não podia haver engano. Senhor Harry Potter, o armário sobre a escada, Rua dos Alfeneiros, 4.
Little Ink, Surrey. O envelope era grosso e pesado, feito de pergaminho amarelado, e endereçado com tinta verde esmeralda. Não havia selo. Quando virou o envelope com a mão trêmula, Harry viu um lacre de cera púrpura, com um brasão, um leão, uma águia, um texugo e uma cobra, circulando uma grande letra H. Anda depressa, moleque, gritou tio Walter da cozinha. Está fazendo o quê? Procurando cartas bombas? E riu da própria piada. Harry voltou à cozinha, ainda de olhos fixos na carta. Entregou a conta e o postal ao tio Walter, sentou-se e começou a abrir lentamente o envelope amarelo. Tio Walter rasgou o envelope de conta, deu um bufo de desdém e virou o postal. Guida está doente, informou a tia Petúnia. Comeu um marisco suspeito. Pai! Exclamou Duda de repente. Pai! Harry recebeu uma carta. Harry ia desdobrar a carta escrita no mesmo pergaminho grosso que o envelope quando tio Walter arrancou da sua mão. É minha, disse Harry, tentando recuperá-la. Quem iria escrever para você? Zombou tio Walter, sacudindo a carta com uma das mãos para desdobrá-la e percorrendo com o olhar. Seu rosto passou de vermelho para a verde mais rápido do que um sinal de tráfego. E não parou aí. Segundos depois ficou branco acinzentado, cor de mingau de aveia velha. Petúnia! Ofegou. Duda tentou agarrar a carta para lê-la, mas tio Walter segurou-a no alto, fora do seu alcance. Tia Petúnia apanhou cheia de curiosidade e leu a primeira linha. Por um instante pareceu que ela talvez fosse desmaiar. Levou as duas mãos à garganta e produziu um ruído de engasgo. Walter! Ah, meu Deus, Walter! Eles se encararam, parecendo ter esquecido que Harry e Duda continuavam na cozinha. Duda não estava acostumada a ser desprezada. Deu uma bengalada forte na cabeça do pai. Quero ler a carta, falou alto. Quero lê-la, disse Harry furioso, porque é minha. Saiam os dois, ordenou a voz rouca do tio Walter, enfiando a carta no envelope. Harry não se mexeu. Quero a minha carta, gritou. Me deixa ver, exigiu Duda. Fora! Berrou tio Walter. E agarrando os dois, Harry e Duda pelo cangote, atirou-os no corredor e bateu a porta da cozinha. Harry e Duda na mesma hora tiveram uma briga furiosa, mas silenciosa, para saber quem ia escutar a fechadura. Duda ganhou, por isso, Harry, os óculos pendurados em uma orelha, deitou-se de barriga no chão para escutar pela fresta entre a porta e o chão. Walter, disse tia Petúnia com voz tremendo. Olhe só o endereço. Como é que eles poderiam saber onde ele dorme? Você acha que estão vigiando a casa? Vigiando, espionando, talvez nos seguindo, murmurou tio Walter enlouquecido. Mas o que vamos fazer, Walter? Vamos responder a carta? Dizer a eles que não queremos? Harry viu os sapatos pretos lustrosos do tio Walter andando... Opa, só um minuto. Bruno, tu caiu. Voltou. Tá ouvindo, mano? É porque. Não, porque quando parou o áudio aqui, com o Discord do celular sempre dá isso, né? O meu. Aí eu já saí e já entrei. Foi bem rápido. Ah, tá. Beleza. Pode seguir. Eu achei que foi esse problema de antes, mas não, é o meu mesmo. É do celular. Ah, tá. Tá. No chão para escutar. Como eles poderiam saber onde ele dorme? Tá. Mas o que vamos fazer? Dizer a eles que não queremos. Harry viu os sapatos na cozinha. Não, disse ele decidido. Não. Vamos ignorá-la. Se não receberem uma carta, é o melhor. Não vamos fazer nada. Mas não vou ter um deles em casa, Petúnia. Nós não juramos quando recebemos que íamos acabar com aquela bobagem perigosa? Aquela noite, quando voltou do trabalho, o tio Walter fez uma coisa que nunca fez antes. Visitou Harry no armário. Cadê minha carta? Perguntou Harry no instante em que tio Walter se espremeu pela porta. Quem me escreveu? Ninguém. Endereçaram você por engano, disse tio Walter secamente. Queimei a carta. Não foi um engano, retrucou Harry com raiva. Tinha o endereço do meu armário. Calado! Gritou tio Walter. E algumas aranhas caíram do teto. Ele inspirou-se algumas vezes e então fez força para produzir um sorriso que pareceu bem penoso. Sim, Harry. Sobre este armário, sua tia e eu estivemos pensando se realmente está ficando grande demais para ele. Achamos que seria bom se você se mudasse para o segundo quarto de Duda. Por quê? Perguntou Harry. Não faça perguntas, disse com rispidez o tio.
Leve essas coisas para cima agora. A casa dos Dursley tinha 4 quartos. Um para o tio Walter e tia Petúnia, um para hóspedes, em geral irmão de tio Walter, Guida, um de onde Duda dormia e um onde Duda guardava todos os brinquedos pertencentes que não cabiam no primeiro quarto. Harry precisou de apenas uma viagem para mudar tudo que tinha do seu armário para o quarto de cima, para o quarto no andar de cima. Sentou-se na cama e deu uma olhada em volta. Quase tudo ali estava quebrado. A filmadora, com apenas um mês de uso, estava jogada em cima de um pequeno tanque com que certa vez Duda atropelara o cachorro do vizinho. No canto estava o primeiro televisor de Duda, no qual ele enfiara o pé quando seu programa favorito fora cancelado. Havia uma grande gaiola de pássaros, antigamente habitada por um papagaio que Duda trocara na escola por uma espingarda, de ar de verdade, que estava guardada numa prateleira com a ponta quebrada porque Duda sentara em cima dela. Outras prateleiras estavam cheias de livros. Eram as únicas coisas no quarto que pareciam nunca ter sido tocadas. Lá de baixo veio o barulho de Duda gritando com a mãe. Eu não quero ele lá, eu preciso daquele quarto, mande ele sair. Ela suspirou e se esticou na cama. Ontem ele teria dado qualquer coisa para estar ali. Hoje preferia estar no seu armário com aquela carta e ali em cima do que ali em cima sem ela. Continua aí. Certo. Na manhã seguinte, no café, todos estavam muito quietos. Duda estava em estado de choque. Berrara, batera no pai com a bengala, vomitara de propósito, dera pontapés na mãe e atirara sua tartaruga pelo teto da estufa de plantas. E nem assim conseguiram o quarto de volta. Harry pensava no dia anterior àquela hora, desejando com amargura que tivesse aberto a carta no hall. Tio Walter e tia Petúnia se entreolhavam, ameaçadores. Quando o correio chegou, tio Walter, que parecia estar tentando ser agradável com Harry, fez Duda ir buscá-lo. Eles o ouviram bater nas coisas do corredor com a bengala da Smeltings. Então ele gritou: Chegou outra! Sr. Harry Potter, o menor quarto da casa, Rua dos Alfineiros 4. Com um grito sufocado, tio Walter saltou da cadeira e saiu correndo pelo corredor, Harry logo atrás dele. Tio Walter teve que lutar e derrubar Duda no chão para lhe tirar a carta, o que foi dificultado por Harry, que agarrara o pescoço do tio Walter por trás. Depois de um minuto confuso de luta, em que todos levaram várias bengaladas, tio Walter se endireitou, ofegante, com a carta de Harry apertada na mão. Vá para o seu armário, quero dizer, para o seu quarto, chiou para Harry. Duda, saia, saia logo. Harry deu voltas e mais voltas no novo quarto. Alguém sabia que ele se mudara do armário e parecia saber que ele não recebera a primeira carta. Isso significava com certeza que ia tentar outra vez, e dessa vez ele tomaria providências para que desse certo. Tinha um plano. O despertador consertado tocou às 6 horas na manhã seguinte. Harry desligou-o depressa e se vestiu em silêncio. Não podia acordar os Dursley. Desceu as escadas sorrateiro sem acender nenhuma luz. Ia esperar pelo carteiro na esquina da Alfineiros e receber primeiro as cartas endereçadas ao número 4. Seu coração batia com força quando atravessou sem ruído o corredor escuro até a porta de entrada. Ah! Harry deu um salto no ar, pisara alguma coisa grande e mole no capacho. Uma coisa viva. As luzes se acenderam no primeiro andar e, para seu horror, Harry percebeu que a coisa grande e mole tinha a cara do tio. Tio Walter estava dormindo junto à porta de entrada em um saco de dormir para impedir que Harry fizesse exatamente o que estava tentando fazer. Gritou com Harry quase meia hora e depois lhe disse para ir preparar uma xícara de chá. Harry foi para a cozinha arrastando os pés, infeliz, e quando conseguiu voltar, o correio tinha sido entregue, bem no colo de tio Walter. Harry viu 3 cartas endereçadas em tinta verde. Quero, começou, mas tio Walter estava rasgando as cartas em pedacinhos bem diante dos seus olhos. Tio Walter não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa e pregou a portinhola para cartas. Entende? Explicou a tia Petúnia por entre os lábios cheios de pregos. Se eles não puderem entregar, então terão de desistir. Não tenho muita certeza que isso vai dar certo, Walter. A cabeça dessa gente funciona de maneira estranha, Petúnia. Eles não são como você e eu.
disse tio Walter tentando bater um prego com um pedaço de bolo de frutas que a tia Petúnia acabara de trazer. Na sexta-feira, chegaram nada menos de 12 cartas para Harry. Como não passavam pela portinhola de correspondência, tinham sido empurradas por debaixo da porta, metidas pelos lados e algumas até forçadas pela janelinha do banheiro no térreo. Tio Walter ficou em casa de novo. Depois de queimar todas as cartas, apanhou um martelo e pregos e fechou com tábuas as frestas em volta das portas da frente e dos fundos, de modo que ninguém pudesse sair. Cantarolou pé ante pé no campo de tulipas, enquanto trabalhava e se assustava com qualquer ruído. No sábado, as coisas começaram a fugir ao seu controle. 24 cartas acabaram entrando na casa, enroladas e escondidas nas 2 dúzias de ovos que o leiteiro, muito confuso, entregara a tia Petúnia pela janela da sala de estar. Enquanto tio Walter dava telefonemas furiosos para o correio e a leiteria tentando encontrar alguém a quem se queixar, tia Petúnia picava as cartas no processador de alimentos. Mas quem é que quer falar tanto assim com você? Duda perguntou espantada a Harry. Na manhã do domingo, tio Walter sentou-se à mesa do café parecendo cansado e um tanto doente, mas feliz. Não tem correio aos domingos, lembrou a todos contente, passando geleia nos jornais. Passando geleia nos jornais? Ah, nada de cartas idiotas hoje. Alguma coisa desceu chiando pela chaminé do fogão enquanto ele falava e bateu com força em sua nuca. No instante seguinte, 30 ou 40 cartas saíram velozes da lareira como se fossem tiros. Os Dursleys se abaixaram, mas Harry deu um salto no ar para apanhar uma. Fora! Fora! Tio Walter agarrou Harry pela cintura e atirou-lhe no corredor. Depois que tia Petúnia e Duda tinham corrido para fora, protegendo o rosto com os braços, tio Walter bateu a porta. Eles podiam ouvir as cartas disparando para dentro da cozinha, ricocheteando nas paredes e no chão. Já chega, disse tio Walter, tentando falar com calma, mas, ao mesmo tempo, arrancando tufos de pelo dos bigodes. Quero vocês aqui de volta em 5 minutos, prontos para sair. Vamos viajar. Ponha apenas algumas roupas nas malas. Não quero discussão. Ele parecia tão perigoso com metade dos bigodes arrancados que ninguém se atreveu a discutir. 10 minutos depois, eles tinham retirado as tábuas para passar nas portas e estavam no carro, correndo em direção à estrada. Duda fungava no banco traseiro. O pai tinha lhe dado um tapa na cabeça por atrasá-los, tentando empacotar a televisão, o vídeo e o computador na mochila esportiva. Eles viajaram no carro e viajaram. Nem tia Petúnia se atrevia a perguntar onde iam. De vez em quando, tio Walter fazia uma curva fechada e seguia na direção oposta por algum tempo. Para despistá-los. Resmungava sempre que fazia isso. Não pararam para comer nem beber o dia inteiro. Quando a noite caiu, Duda estava uivando. Nunca tiveram um dia tão ruim na vida. Estava com fome, sentia falta dos 5 programas de televisão a que queria assistir e nunca levara tanto tempo sem explodir um alienígena no computador. Tio Walter parou finalmente à porta de um hotel de aspecto sombrio na periferia de uma grande cidade. Duda e Harry dividiram um quarto com 2 camas iguais e lençóis úmidos que cheiravam a mofo. Duda roncou, mas Harry ficou acordado, sentado no peitoril da janela, espiando as luzes dos carros que passavam enquanto pensava. Comeram cereal velho e torradas com tomates enlatados frios no café da manhã do dia seguinte. Tinham acabado de comer quando a proprietária do hotel aproximou-se da mesa. Com licença, mas um dos senhores é o Sr. Harry Potter? É que eu tenho umas 100 dessas na recepção. E ergueu a carta para eles poderem ler o endereço em tinta verde. Sr. Harry Potter, quarto 17. Rayview Hotel. Cockworth. Harry tentou pegar a carta, mas tio Walter afastou sua mão. A mulher ficou olhando. Eu recebo as cartas, disse tio Walter, levantando-se depressa e seguindo a mulher que se retirava do salão de refeições. Não seria melhor simplesmente irmos para casa, querido?
Tia Petúnia sugeriu timidamente horas depois, mas tio Walter não parecia ouvi-la. Exatamente o que andava procurando ninguém sabia. E ele os levou até o meio de uma floresta, desceu do carro, desculpa, espiou a volta, sacudiu a cabeça, tornou a embarcar no carro e partiram outra vez. A mesma coisa aconteceu no meio de um campo arado, no meio de uma ponte pensil e no alto de um edifício garagem. Papai enlouqueceu, não foi? Duda perguntou, cansado a tia Petúnia no fim daquela tarde. Tio Walter estacionaram no litoral. Passara a chave no carro com todos dentro e desaparecera. Começou a chover. Grandes gotas batiam no teto do carro. Duda choramingou. É segunda-feira, falou a mãe. O grande Humberto vai se apresentar hoje à noite. Quero estar em algum lugar que tenha televisão. Segunda-feira. Isso lembrou a Harry uma coisa. Se era segunda-feira, em geral podia-se confiar que Duda soubesse os dias da semana, por causa da televisão. Então, no dia seguinte, terça-feira, era o 11º aniversário de Harry. Naturalmente, seus aniversários não eram lá muito divertidos. No ano anterior, os Dursleys tinham lhe dado um cabide e um par de meias velhas do tio Walter. Ainda assim, não se fazia 11 anos todos os dias. Tio Walter voltou sorrindo. Carregava um pacote comprido e fino e não respondeu à tia Petúnia quando ela perguntou o que comprara. Peraí. Tem alguma coisa para falar? Por enquanto não. É? Deixar os comentários pro final. Certo. Encontrei o lugar perfeito, falou. Vamos, saiam todos. Fazia muito frio do lado de fora do carro. Tio Walter apontou para o que parecia ser um grande rochedo no meio do mar. Encarrapitado no alto do rochedo havia o casebre mais miserável que se pode imaginar. Uma coisa era certa, ali não havia televisão. Então, estão anunciando uma tempestade para hoje, disse tio Walter alegre, batendo palmas. E esse senhor teve a bondade de concordar em nos emprestar seu barco. Um homem desdentado vinha descansadamente em direção a eles, e apontava com um sorriso muito maldoso para um barco a remos velho que subia e descia nas águas cinza grafite lá embaixo. Já comprei algumas rações para nós, disse tio Walter. Portanto, todos a bordo. Fazia muito frio no barco. Salpicos de água gelada do mar escorriam pelos pescoços deles e um vento cortante fustigava seus rostos. Depois do que pareceram horas, eles chegaram ao rochedo, onde tio Walter, escorregando, levou-os até a casa em ruínas. O interior era horrível, cheirava a algas marinhas. O vento assobiava pelas frestas nas paredes de tábuas, e a lareira estava úmida e vazia. Havia apenas 2 quartos. Afinal, as rações de tio Walter eram uma embalagem de cereal para cada um e 4 bananas. Ele tentou acender a lareira, mas a embalagem de cereal apenas fumegou e carbonizou. Aquelas cartas viriam a calhar agora, hein? Disse ele animado. Estava de muito bom humor. Obviamente achava que ninguém teria a chance de alcançá-lo ali, durante uma tempestade, para entregar cartas. Harry concordava intimamente, embora este pensamento não o animasse nem um pouco. Quando a noite caiu, a tempestade prometida desabou ao redor deles. A espuma das altas ondas chapinhava nas paredes do casebre e um vento ameaçador sacudia as janelas imundas. Tia Petúnia encontrou uns cobertores mofados no segundo quarto e preparou uma cama para Duda no sofá comido pelas traças. Ela e tio Walter foram se deitar na cama cheia de calombos ao lado e deixaram Harry procurar a parte mais macia do soalho e se enrolar no cobertor mais rasgado e ralo. A tempestade rugia cada vez com maior ferocidade à medida que a noite avançava. Harry não conseguia dormir. Tremia e revirava, tentando encontrar uma posição confortável. Seu estômago roncando de fome. Os roncos de Dudon eram abafados pela trovoada que começou por volta da meia-noite. O mostrador luminoso do relógio de Duda, que estava pendurado para fora do sofá em seu pulso gordo, informava a Harry que dentro de 10 minutos ele completaria 11 anos. Deitado, ele viu seu aniversário se aproximar.
perguntando se os Dursley se lembrariam, perguntando se onde estaria o remetente das cartas agora. Faltavam 5 minutos. Harry ouviu alguma coisa estalar lá fora. Desejou que o teto não caísse, embora quem sabe conseguisse se esquentar se isso acontecesse. 4 minutos. Talvez a casa na Rua dos Alfineiros estivesse tão abarrotada de cartas que quando voltassem ele pudesse surrupiar uma. 3 minutos. Seria o mar batendo tão forte na rocha? E, faltavam 2 minutos, que barulho esquisito de trituração era aquele? Será que a rocha estava se desintegrando no mar? Mais 1 minuto e ele completaria 11 anos. 30 segundos, 20, 10, 9... Talvez acordasse Duda, só para aborrecê-lo. 3, 2, 1... Bum! O casebre todo estremeceu e Harry sentou-se reto, arregalando os olhos para a porta. Havia alguém lá fora, que batia querendo entrar. Fim do capítulo. E aí, o que achou? Mano, muito doido. Mano, Principalmente porque esse lance das cartas vinha endereçado exatamente onde ele tá. Porque isso é uma parada que não mostra no filme. Se eu não me engano, eu acho que é só no terceiro filme que ele sobe pro quarto do Duda. não, é no segundo, pô. É no segundo? No segundo? É. Só que no segundo ele já tá lá, no primeiro. Pois é, não, mas eles falam, nós até lhe demos o quarto do Duda, porque no primeiro dá a É. entender que ele realmente ficou no armário até voltar pra casa. E tipo, até, tipo, eu entendo o filme cortar essas coisas aqui. Deu pra entender. Muita carta, eles foram pro negócio no mar. Aham. Mas pelo livro tu vê que, tipo, o quão preciso era. Tipo, não era a carta endereçada a Harry. Era saber onde ele tava dormindo, saber onde ele tava todo o tempo e tudo mais. Porque até no primeiro hotel mandaram a carta. Pois é. Então, E mano, aí, essa parte aí não tem. É engraçado, é interessante ver isso. Porque no segundo filme dá a entender que eles deram porque, tipo, a gente tá gostando mais do Harry, vamos dar o quarto pra ele e tal. Mas não, é só pra dizer as paradas e tal. nem só gostando, sabe? Eu também deu a entender que era medo. Ele agora é isso que a gente odeia. Vamos dar esse quarto aqui. No segundo filme deu a entender isso. Tipo, não gostando, mas também meio que com medo. E a gente vê que não, mano. Eles deram o quarto por causa das cartas, achando que iam enganar o pessoal. Só isso. Mas, tipo, ficaram na mesma casa. As cartas iam pra lá de todo jeito. Aí tem a tentativa do Harry ser mais esperto e falar com o carteiro na esquina. Criança, né, mano? E é porque coisa que eu uma não criança realmente pensa, né? Pois é. E, tipo, uma coisa que o filme passou mais pra mim do que o livro era esse negócio do correio, no sentido de ele recebeu a primeira carta e todo dia ele tava recebendo carta. Eu, porra, mano, todo dia uma casa receber carta. Porque no começo não vinha só as dele, vinha de outras coisas. Aí eu, nossa, é que a gente aqui no Brasil pelo menos não é assim, né? De todo dia tem uma carta e tudo mais. Eu recebo só. Quase não recebo nem as contas daqui de casa, mas pega tudo pelo computador. Pois é. Não, mas é pensar também que isso aí não é nem dos anos 2000. Eu esqueci até os anos. Depois eu vou pesquisar sobre. É bem antes. Mas, e outra coisa que o filme passou mais. Aí, se o pessoal quiser jogar, julgue, mas pra mim foi a questão do aniversário do Harry. No filme, pra mim, parece ser mais a solidão, porque ele desenhou o bolo no chão e tudo mais. Bem triste. No livro mostra. Passa aí. No livro mostra e tudo mais. Aí ele pensando em acordar o Dude pra irritar mesmo. Mas quando tu vê ele desenhando o bolo no chão no filme falando, feliz aniversário, Harry. É uma cena muito triste. Tipo, coitado, a pessoa fica na bad rapidinho. Pois é. Eu vou continuar aqui. A Luri falando que me julga. Capítulo 4. Guardião das Chaves. Bum! Bateram outra vez. Duda acordou assustado. Onde está o canhão? Perguntou abobado.
Ouviram alguma coisa cair atrás deles e tio Walter entrou derrapando pela sala. Trazia um rifle nas mãos. Agora sabiam que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava. Quem está aí? Gritou. Olha que eu estou armado. Silêncio e em seguida, tram! A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e com um baque ensurdecedor desabou no chão. Um homem gigantesco estava parado na porta. Tinha um rosto completamente oculto por uma juba muito peluda e uma barba selvagem e desgrenhada. Mas dava para se ver seus olhos, luzindo com besouros negros debaixo de todo aquele cabelo. O gigante espremeu-se para entrar no casebre, curvando-se de modo que a cabeça apenas roçou o teto. Abaixou-se, apanhou a porta e tornou a encaixá-la sem esforço no portal. O ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco. Ele se virou para encarar todos. Não poderiam preparar uma xícara de chá para nós? Poderia. Não foi uma viagem fácil. E dirigiu-se ao sofá onde Duda estava paralisado de medo. Chegue para lá, gordão, disse o estranho. Duda solgou um guincho e correu para se esconder atrás da mãe, que parara encolhida, aterrorizada atrás do tio Walter. Ah, e aqui está o Harry, disse o gigante. Harry ergueu os olhos para a cara feroz e selvagem em sombras e viu que os olhos de besouro se enrugavam em um sorriso. A última vez que vi você era um bebê, disse o gigante. Você parece muito com seu pai, mas tem os olhos de sua mãe. Tio Walter fez um som estranho e rascante. Exijo que saia imediatamente, disse. O senhor invadiu minha casa. Ah, cala a boca, Dursley. Sua cara de passa, disse o gigante. Esticou o braço para trás do sofá e arrancou as armas da mão de tio Walter. Vergou-a no meio como se fosse de borracha e atirou em um canto da sala. Tio Walter fez outro som esquisito, como um calmo-durmo sendo pisado. Em todo caso, Harry, disse o gigante dando as costas para os dois. Feliz aniversário para você. Tem uma coisa para você. Para você aqui. Talvez tenha sentado nele sem querer, mas o gosto continua bom. De um bolso inteiro de um casaco preto ele tirou uma caixa meio amassada. Harry abriu com os dedos trêmulos. Devia haver um grande e pegajoso bolo de chocolate com a frase Feliz aniversário escrito em glacê verde. Harry olhou para o gigante e quis dizer obrigado, mas as palavras se perderam a caminho da boca. Em lugar disso, o que foi que disse? Quem é você? O gigante deu uma risada abafada. É verdade, não me apresentei. Sou Rubio Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Estendeu uma mão enorme e sacudindo o braço inteiro de Harry. E que tal o chá, hein? Perguntou, esfregando as mãos. Eu não diria não, uma pessoa mais forte, se é que você me entende. Seus olhos bateram na lareira vazia que ficara o pacote carbonizado de cereal, e ele soltou uma risadinha desdenhosa. Curvou-se para a lareira. Não viram o que ele estava fazendo, mas quando se afastou, um segundo depois havia dentro dela um clarão ribombante. O fogo estrondoso encheu todo o casebre úmido com sua luz tremeluzente, e Harry sentiu o calor envolvê-lo como se tivesse mergulhado em um banho quente. O gigante se recostou no sofá, que afundou um pouco sob seu peso, e começou a tirar coisas de todo o gênero do bolso do casaco. Uma chaleira de cobre, uma embalagem amassada de salsichas, um espeto, um bule de chá, várias xícaras lascadas e uma garrafa de licor âmbar, de que ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá. Logo o casebre se encheu com ruído e o cheiro de salsichas fritas. Ninguém disse nada enquanto o gigante trabalhava, mas assim que ele empurrou as primeiras salsichas gordas e suculentas ligeiramente queimadas do espeto, Duda se mexeu. Tio Walter disse com rispidez. Não toque em nada que ele lhe der, Duda. O gigante deu uma risadinha ameaçadora. Esse pudim de banha do seu filho não precisa engordar mais, Duda. Não se preocupe. E passou as salsichas para Harry, que estava tão faminto e nunca provara nada tão maravilhoso, mas ainda assim não conseguia tirar os olhos do gigante. Finalmente, como ninguém parecia disposto a explicar nada, ele disse. Me desculpe, mas continuo sem saber realmente quem é você. O gigante tomou um grande gole de chá e limpou a boca com as costas das mãos. Me chamo de Rubio, e como todos me chamam, e como lhe disse,
Sou o guardião das chaves de Hogwarts. Você sabe tudo sobre Hogwarts, é claro. Ah, não, disse Harry. Hagrid pareceu chocado. Sinto muito, apressou-se Harry a dizer. Sente muito? Vociferou Hagrid, virando-se para encarar os Dursley que tinham recuado para as sombras. Eles aqui deviam sentir muito. Eu sabia que você não estava recebendo as cartas, mas nunca pensei que nem ao menos sabia a existência de Hogwarts para apelar. Você nunca se perguntou de onde seus pais aprenderam tudo? Tudo o que? Perguntou Harry. Tudo o que? Berrou Hagrid. Ora, espere aí um segundo. Ele se levantara de um salto. Na raiva parecia encher o casabre todo. Os dois se encolhiam contra a parede. Vocês vão querer me dizer, ruinou para os dois, que este menino não sabe de nada. Harry achou que as coisas estavam indo longe demais, afinal, tinha frequentado a escola e suas notas não eram ruins. Eu sei de alguma coisa. Falou. Sei, sabe, matemática e outras coisas. Mas Harry dispensou com uma banda de mão e disse: do nosso mundo, quero dizer, seu mundo, meu mundo, o mundo dos seus pais. Que mundo? Hagrid parecia prestes a explodir. Dursley! Urrou ele. Tio Walter, que ficava pálido, murmurou alguma coisa ininteligível. Hagrid olhou alucinado para Harry. Mas você deve saber quem foram seus pais sua mãe e seu pai, disse. Quero dizer, eles são famosos. Você é famoso. Quê? Meu pai e minha mãe eram famosos? Você não sabe. Hagrid correu os dedos pelos cabelos, fixando em Harry um olhar perplexo. Você não sabe quem é? Perguntou finalmente. Tio Walter de repente encontrou a voz. Pare! Ordenou. Pare agora mesmo. Eu proíbo de contar qualquer coisa ao menino. Um homem mais corajoso do que Walter Dursley teria se intimidado com o olhar furioso de Hagrid lhe deu. Quando Hagrid falou, cada sílaba tremia de raiva. Você nunca contou. Nunca contou o que, Dumbledore? O que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele. Eu estava lá. Eu vi Dumbledore deixar a carta, Dursley. E você escondeu dele todos esses anos. Escondeu o que de mim? Perguntou Harry ansioso. Pare! Eu o proíbo! Gritou o tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror. Ah, vão tomar banho vocês dois, disse Hagrid. Harry, você é um bruxo. O casabre mergulhou em silêncio. Ouviam-se apenas o mar e o assovio do vento. Eu sou o quê? Ofegou Harry. Um bruxo, é claro. Repetiu Hagrid, encostando-se no sofá, que gemeu e afundou ainda mais. E um bruxo de primeira, eu diria, depois que recebeu um pequeno treino. Com uma mãe e um pai como os seus, o que mais você poderia ser? E eu acho que já está na hora de ler a sua carta. Harry estendeu a mão, finalmente para receber um envelope meio amarelo endereçado em tinta verde para o Sr. Harry Potter. O soalho, casebre sobre o rochedo, o mar, ele puxou e leu. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, diretor Alvo Dumbledore. Ordem de Merlin, primeira classe, grande feiticeiro, bruxo-chefe, Cacique Supremo, Confederação Internacional de Bruxas. Prezado Sr. Potter, temos o prazer de informar que Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho no mais tardar. Atenciosamente, Minerva McGonagall, diretora substituta. Só um minutinho, rapidinho. Certo. As perguntas explodiam na cabeça de Harry como fogos de artifício, e ele não conseguia decidir o que perguntar primeiro. Passados alguns minutos, gaguejou. O que querem dizer com estão guardando a minha coruja? Gárgulas galopantes. Isso me lembra uma coisa, disse Hagrid, batendo a mão na testa com força suficiente para derrubar um cavalo. E no outro bolso interno tirou uma coruja. Caralho. Uma coruja de verdade, viva, bem arrepiada. Uma longa pena e um rolo de pergaminho com a língua entre os dentes. Ela beliscou um bilhete
que Harry pôde ler com Não, cabeça ele para rabiscou um baixo. bilhete. Ah, ele rabiscou um bilhete É. que Harry pôde ler de cabeça para baixo. Prezado Sr. Dumbledore, entreguei a carta a Harry. Vou levá-lo amanhã para comprar o material. O tempo está horrível, espero que o senhor esteja bem. Hagrid. Hagrid enrolou o pergaminho, entregou a coruja que o prendeu no bico. Depois ele foi à porta e lançou a ave na tempestade. Quando voltou, sentou-se como se aquilo fosse tão normal quanto pegar o telefone. Harry percebeu que sua boca se abriu e fechou rapidamente. Onde é que eu estava? Disse Hagrid. Mas naquele momento o tio Walter, ainda cor de cera, mas parecendo muito furioso, adiantou-se até a luz da lareira. Lilian. Isso, Lilian. Isso é Lilian. Aquilo... Peraí, rapidinho. Tu passaste com uma página. Passei uma página, tá aqui. Da lareira. Ele não vai, falou. Hagrid resmungou. Eu gostaria de ver um grande trouxa como você impedi-lo, respondeu. O quê? Perguntou Harry interessado. Um trouxa, disse Hagrid. É como chamamos gente que não é mágico como nós. Você teve o azar de ser criado na família dos maiores trouxas que já vi na vida. Juramos quando o aceitamos que poríamos um fim nessa bobagem, disse tio Walter. Juramos que erradicaríamos isso nele. Bruxo, francamente. Você sabia? Perguntou Harry. Você sabia que sou um bruxo? Sabia. Guinchou tia Petúnia de repente. Sabia. Claro que sabíamos. Como poderíamos não saber, a maldita da minha irmã sendo o que era? Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi para aquela escola. E voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovos de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que via como ela era. Um aborto da natureza. Mas para minha mãe e meu pai, não. Era ela Lilian. Lilian isso, Lilian aquilo. Tinha orgulho de ter uma bruxa na família. Ela parou para suspirar profundamente e aí continuou sua discussão. Parecia que estava querendo dizer aquilo havia anos. E então ela conheceu Potter na escola e eles saíram de casa. Casaram e tiveram você. E é claro que eu sabia que você ia ser igual, esquisito, anormal. E então ela vai e me faz o favor de explodir e nos deixar entalados com você. Harry ficara muito branco. Assim que encontrou a voz, disse: Se explodir, você me disse que eles morreram num acidente de carro. Acidente de carro? Fugiu Hagrid. Ergueu-se com tanta raiva que os dois voltaram correndo para o canto da sala. Como é que um acidente de carro poderia matar Lily e Tiago Potter? Isso é um absurdo, um escândalo. E Harry Potter não conhecia a própria história, quando qualquer garoto no nosso mundo conhece o nome dele. Mas por que o que aconteceu? Perguntou Harry ansioso. A raiva desapareceu no rosto de Hagrid. Ele pareceu repentinamente aflito. Eu nunca esperei isso, disse uma voz contida e preocupada. Eu não fazia ideia do quanto você desconhecia. Quando Dumbledore me disse que eu poderia ter problemas para encontrá-lo... Harry, eu não sei se sou a pessoa certa para lhe contar, mas alguém tem de contar. Você não pode viajar para Hogwarts sem saber. Ele lançou um olhar feio aos Dursleys. Bom, é melhor você saber o que eu puder lhe contar, mas não posso lhe contar tudo, é um grande mistério em algumas partes. Ele se sentou, fitou o fogo durante alguns segundos e então falou. Começa, eu acho, com uma pessoa chamada... Mas é incrível... Começa, eu acho, com uma pessoa chamada, mas é incrível você não saber o nome dele. Todo mundo no nosso mundo sabe. Quem? Bom, não gosto de dizer o nome dele se puder. Mas por que não aconteceu? O que aconteceu? Perguntou Harry ansioso. Ego, pô. Você pulou? Não, eu gostei. Ninguém gosta. Por que não? Gárgulas vorazes, Harry? As pessoas ainda estão apavoradas. Droga, difícil. Olha, havia um bruxo que virou mal. Tão mal quanto alguém pode virar. Pior do que o pior. O nome dele era... Hagrid engoliu em seco, mas não conseguiu dizer nada. E se você escrevesse? Sugeriu Harry. Não sei soletrar o nome dele, está bem? Voldemort. Hagrid estremeceu. Não me faça repetir. Em todo caso, esse bruxo faz uns 20 anos agora que começou a procurar seguidores e conseguiu alguns por medo.
Outros porque queriam ter um pouco do poder dele. Sim, porque ele estava ficando poderoso. Dias funestos, Harry. Ninguém sabia em quem confiar. Ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxos ou bruxas desconhecidos. Coisas horríveis aconteciam. Ele estava tomando o poder e, claro, que algumas pessoas se opuseram a ele. E ele as matou. Terrível. Um dos únicos lugares seguros que restaram foi Hogwarts. Acho que Dumbledore era o único de quem você sabe quem tinha medo. Não ousou se apoderar da escola, não no começo pelo menos. Ora, sua mãe e seu pai eram os melhores bruxos que eu já conheci, primeiros alunos de Hogwarts no seu tempo. Suponho que o mistério era porque você sabe quem nunca tentou convencer os dois a se aliar a ele antes. Provavelmente sabia que eram muito chegados a Dumbledore para querer alguma coisa com o lado das trevas. Talvez achasse que podia convencê-los, mas quisessem tirar os dois do caminho. Só o que sabemos é que ele apareceu na vila em que vocês estavam morando num dia das bruxas faz 10 anos. Na época você tinha só 1 ano. Ele foi à sua casa e Hagrid puxou depressa um lenço muito sujo e manchado e assou o nariz, fazendo barulho de uma buzina de nevoeiro. Desculpe, disse, mas é muito triste. Conhecer sua mãe e seu pai não podiam exigir gente melhor em todo um caso. Você sabe quem matou os dois. E então esse é o verdadeiro mistério das coisas. Ele tentou matar você, queria fazer o serviço completo, acho. Ou então tinha começado a gostar de matar, mas não conseguiu. Você nunca se perguntou como arranjou essa marca na testa? Isso não foi um corte normal. Isso é o que se ganha quando um feitiço poderoso e maligno atinge a gente. Destruiu seus pais e até sua casa, mas não fez efeito em você. E é por isso que você é famoso, Harry. Ninguém nunca sobrevivia depois que ele decidia matá-lo. Ninguém, a não ser você. Ele já havia matado alguns dos melhores bruxos da época. Os McKinnon, os Boone, os Pritzel, e você era apenas um bebê e sobreviveu. Dá-lhe aí. Algo muito doloroso passou pela cabeça de Harry. Quando a história de Hagrid ia terminando, ele viu de novo um lampejo ofuscante de luz verde, com mais clareza do que se lembrava antes, e se lembrou de mais uma coisa, pela primeira vez na vida. Uma risada alta, fria e cruel. Hagrid o observava com tristeza. Eu mesmo retirei da casa destruída. Por ordem de Dumbledore, trouxe você para essa gente. Um monte de baboseiras antigas, disse tio Walter. Harry se assustou, quase esquecera que os Dursleys estavam ali. Tio Walter, sem dúvida, tinha recuperado a coragem. Olhava ameaçador para Hagrid e tinha os punhos fechados. Agora, ouça aqui, moleque, vociferou. Aceito que você seja meio estranho, provavelmente nada que uma boa surra não pudesse ter curado. E quanto aos seus pais, bem, eles eram excêntricos, não há como negar, e o mundo está melhor sem eles. Receberam o que mereciam por se meter com essa gente dada a bruxarias. Foi o que previ, sempre soube que iam acabar mal. Mas naquele instante, Hagrid ergueu-se de um salto do sofá e puxou um guarda-chuva cor-de-rosa e arrebentado de dentro do casaco. Apontou-o com uma espada para tio Walter e disse: Estou lhe avisando, Dursley. Estou lhe avisando. Nem mais uma palavra. Ameaçado de ser furado pela ponta de um guarda-chuva por um gigante barbudo, a coragem de tio Walter fraquejou outra vez. Ele se achatou contra a parede e ficou em silêncio. Assim está melhor, disse Hagrid, arquejando e tornando a se sentar no sofá, que desta vez afundou até o chão. Que desta vez afundou de vez até o chão. Harry, nesse meio tempo, continuava a ter perguntas a fazer. Centenas delas. Mas o que aconteceu ao Val? Desculpe, quero dizer, você sabe quem. Boa pergunta, Harry. Desapareceu, sumiu, na mesma noite que tentou matar você. O que faz você ainda mais famoso. É o maior mistério, entende? Ele estava ficando cada dia mais poderoso.
Por que foi embora? Tem gente que diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinham... Eita, o Eduardo teve que sair rapidinho aí, dá pra ouvir o áudio. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Tem quem diga que ainda está lá fora, esperando, ou coisa parecida, mas não acredito. Gente que estava do lado dele voltou para o nosso. Uns pareciam que estavam saindo de uma espécie de transe. Acho que não teria feito isso se ele fosse voltar. A maioria de nós acha que ele ainda anda por aí, mas perdeu os poderes. Está fraco demais para continuar. Porque alguma coisa em você acabou com ele, Harry. Alguma coisa aconteceu naquela noite, com que ele não estava contando. Eu não sei o que foi. Ninguém sabe, mas alguma coisa em você o aleijou, para valer. Hagrid fitou Harry com calor e respeito iluminando seus olhos. Mas Harry, em vez de se sentir contente e orgulhoso, teve a certeza de que tinha havido um terrível engano. Bruxo? Ele? Como era possível? Passar a vida dominado por Duda e infernizado pela tia Petúnia e pelo tio Walter. Se era realmente um bruxo, por que eles não tinham se transformado em sapos toda vez que tentaram prendê-lo no armário? Se uma vez derrotaram o maior feiticeiro do mundo, como é que Duda sempre pudera chutá-lo, para cá e para lá, como se fosse uma bola de futebol? Rubio, disse calmo, acho que você deve ter cometido um engano. Acho que não posso ser um bruxo. Para surpresa, Hagrid deu uma risadinha abafada. Não é bruxo, hein? Nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado? Harry olhou para o fogo, pensando bem. Cada coisa estranha que deixara seus tios furiosos tinha acontecido quando ele, Harry, estava perturbado com raiva, perseguido pela turma de Duda. Pusera-se de repente fora de seu alcance. Receoso de ir para a escola com aquele corte ridículo, conseguira fazer os cabelos crescerem de novo. E da última vez que Duda batera nele, não fora a forra sem perceber que estava fazendo isso? Não mandaram uma cobra atacá-lo? Harry olhou para Hagrid, sorrindo, e viu que ele ria abertamente para ele. Viu? Disse Hagrid. Harry Potter não é bruxo? Espere, você vai ser famoso em Hogwarts. Mas tio Walter não ia ceder sem brigar. Eu já não disse que ele não vai? Sibilou. Ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso. Li aquelas cartas e dizem que precisa de um monte de lixo, livros de feitiço, varinhas mágicas e... Se ele quiser ir, um trouxão como você não vai poder impedir, resmungou Hagrid raivoso. Impedir o filho de Lily e Tiago Potter de ir para Hogwarts? Você enlouqueceu? Ele está inscrito desde que nasceu. Vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo. 7 anos lá e ele nem vai se reconhecer. Vai estudar com garotos iguais a ele, para variar. E vai estudar com o maior mestre que Hogwarts já teve. Alvo Dumbledore. Não vou pagar nenhum velho biruta e pateta para ensiná-lo a fazer mágicas, gritou o tio Walter. Mas ele finalmente fora longe demais. Hagrid agarrou o guarda-chuva e girou por cima da cabeça. Nunca! Trovejou. Insulte, alvo Dumbledore, na minha frente. E girou o guarda-chuva no ar, baixando até apontar para a Duda. Houve um lampejo de luz violeta, o estalo de uma bombinha, um grito agudo e no segundo seguinte, Duda estava dançando no mesmo lugar com as mãos apertando a barriga banhuda, guinchando de dor. Quando Duda virou de costas, Harry viu um rabo de porco enroscado saindo de um buraco nas calças dele. Tio Walter urrou, puxando tia Petúnia e Duda para o quarto. Lançou um último olhar aterrorizado a Hagrid e bateu a porta ao sair. Hagrid olhou para o guarda-chuva e coçou a barba. Não devia ter perdido as estribeiras, disse arrependido. Mas em todo caso, saiu errado. Queria transformá-lo em porco, mas acho que ele já parecia tanto com um que não pude fazer muita coisa. E olhou de esguelo para Harry, por baixo das sobrancelhas peludas. Fico agradecido se não contar isso para ninguém em Hogwarts, falou. Não tenho permissão para fazer mágicas, rigorosamente falando. Permitiram que eu fizesse alguma coisa para seguir você, entregar as cartas e coisas assim. Uma das razões porque eu queria tanto esse trabalho. Por que você não pode fazer mágicas? Perguntou Harry. Eu estive em Hogwarts, mas fui expulso, para falar a verdade. No 3º ano, eles partiram minha varinha ao meio e tudo mais. Mas Dumbledore me deixou ficar como guarda-caça. Grande sujeito, Dumbledore.
Por que você foi expulso? Já está ficando tarde, e temos muito que fazer amanhã, disse Hagrid em voz alta. Temos que ir à cidade, comprar os seus livros e etc. Ele tirou o grosso casaco preto e atirou-o a Harry. Pode ficar com ele. Não se assuste se ele se mexer um pouco. Acho que ainda tem uns ratos do campo em um dos bolsos. Fim do capítulo. Mano. E aí? Muito gostosinha, né? Essa interação do Harry com o Hagrid, que cara, é exatamente igual como eles mostram no filme, né, velho? Tipo, esses capítulos, esse capítulo, cara, é o filme todinho, brother. Tipo, tem uma encenação ou outra, uma parada que muda, um diálogo que muda, mas no geral não tem como não comparar, né, velho? O livro e o filme. Sim, não é. A gente vai ficar comparando mesmo, porque tipo, a tua experiência é com o filme, não é com o livro, então tu vai pegar da tua experiência. Sim. Aí todo mundo compara já, mas é ver essa diferença mesmo. Porque a história, quando o Hagrid tá contando pro Harry, é depois que ele busca ele na casa. Sim, tipo, ele falando de Voldemort. Mas, tipo, não muda muito o diálogo. O fato de ser depois ou antes, o diálogo. Mas é isso que tu disse, já é gostosinha ver essa interação, porque já manda pra gente essa relação deles de carinho, de afeto. Sim. E que é o que Harry nunca teve. É o primeiro contato de carinho que ele teve, foi com Hagrid. Então, mostra muito o porquê da relação vai ser do jeito que é e tudo mais. Vamos ver o que é mais. Aí também aqui já começa mais os plots. Que antes a gente viu a interação dos dois com o Harry e tudo mais. Não tinha muita história, a gente não sabe. E agora a gente tem um vilão. Fala. Finalmente apareceu um vilão, né? Tipo, 4 capítulos a gente já tem noção de um cara muito, muito forte aparecendo aí na história. Não, que já foi. Dizem que foi embora. Dizem que foi embora, né? Tem um vilão. Mas falou de um vilão. Falou desse de um lado vilão. do mal. Falou desse lado do mal. A gente não sabe ainda o que tem de mal no mundo, né? Por assim dizer. Sim. O que é ruim e tudo mais. O que é ruim e tudo mais. É porque tem um diálogo, mas acho que é no Enigma do Príncipe que eu vou lembrar porque eu sempre lembro disso, mas que fala desse negócio do que é de mal do mundo, negócio, mas quando a gente chega lá eu menciono o que é, porque é no primeiro capítulo, se eu não me engano, enfim. Mas é disso de não saber o que é de mal, e na história mesmo Hagrid fala quando o Voldemort estava no poder de ninguém confiava em ninguém que não conhecesse e tudo mais. E eu acho legal desse capítulo que me lembrou. Porque tem discussão que eu penso, mas não penso muito, mas como a gente tá conversando sobre, dá pra externar mais esse pensamento, né? Botar pra fora. E tipo, a gente falando, o Harry não sabe quem ele é, pra onde ele vai e tudo mais, ele aceita o resto. E nesse capítulo, Hagrid pergunta, você não sabe quem você é? Tipo, é o que a gente vem discutindo, o Harry não sabe. E vem alguém que fala, pergunta, você não sabe mesmo? Com esse choque e tudo mais. Ver a raiva, aquela justiça poética de ver os Dursley sofrendo bullying. Porque, querendo ou não, foi bullying. Não, tinha que sofrer, né, mano? O tanto que fizeram com o garoto, coitado. 11 anos, pô. 11 anos, mano, tá doido. É complicado. Mas também já vai crescendo o mundo, né? Sim, sim. Tipo, a gente já conheceu no começo o Dumbledore, a McGonagall e o Hagrid, que eles foram entregar o Harry. Mas agora o Harry sabe o nome deles. Leu a carta finalmente e tudo mais. Só pelo fato dele ler a carta, eu acho que já dá um... Sei lá, acho que dá um motivo de vida pra ele, saca? Tipo, ele só não é o filho dos pais que morreram no acidente. Sim. E tu viu o discurso do Walter falando, eles mereceram, tiveram que mereceram, foi se meter com esse povo. O pessoal... E aí que ficou, né? Ficou aquelas coisas que a gente fala que fica subtendido. A gente mais velho vê isso aqui.
do preconceito com o diferente e tudo mais. Sim, Que a sim. gente vê em todo canto. Exatamente. Assim, eu criança, para adolescente lendo, não Aham. entender muito isso, só ia ler, que maldade ele falar isso, mas ver que isso é real também, tipo, Sim. hoje em dia existe isso de, eles merecem o que tem porque são diferentes. Aham. Então eu acho que O é que isso. mais? Acho que não tem muito. É que agora, como é começo de história, tá começando agora as coisas. Capítulo 5 é o Beco Diagonal, vai ter mais. Quero muito A gente vai ver entrar a nesse outro mundo. descrição. Agora a gente vai entrar no outro mundo, porque o mundo da gente é o mundo dos trouxas. Então agora a gente vai É. ver como é o mundo dos bruxos. Mano, Essa eu que vai ser achei a uma parte legal sacada assim. genial. Sim, eu achei uma sacada genial a tradução de trouxa. Por quê? Mano, porque trouxa já era uma palavra que existia, que é uma ofensa, sabe? Você é um trouxa, não quer dizer que você não é bruxo. Quer Aham. dizer que eu te acho babaco, idiota. Sim. Aí o Hagrid chega, um trouxa como você, um trouxão. Mano, tá certo que ele trouxa não é uma pessoa que não é bruxa, mas se não tivesse esse sentido, ia ser satisfatório da mesma forma. Porque ele tá ofendendo de todo jeito Sim, com os certeza. Dursters. Tipo, eu lendo, pegando esse duplo sentido é muito bom. E tu vê na escrita também como é para um público mais infantil. Sim. Que o Hagrid fala, vai tomar banho vocês e tudo mais. Só que a gente entende que ele queria falar outra coisa. Então é Aí, isso, né? Aí, é isso, galera. Por muito hoje a gente obrigado. vai ficando por aqui. Amanhã A tem de gente vai novo. estar editando os vídeos para deixar no YouTube salvos os capítulos. Caso alguém queira ver. Tá sendo divertido. Sim. Quem começou agora e perdeu os outros. A gente vai estar sempre lembrando que a gente vai estar salvando no YouTube e tudo mais. Só não A vai, gente às vezes só não pode. vai ter o capítulo Oi? 2 porque teve um erro de configuração aqui que a gente ainda tá aprendendo a mexer e a gente não tava no auge. A gente só viu no final quando já tava tudo pronto. Quando já tava terminado no Ah, caso. mas como a gente disse, esses capítulos nesse mundo dos trouxas está sendo leve. Tem coisa para discutir que a gente discute assim, mas vai vindo mais para frente conforme a gente vê também no o Harry no outro mundo que a gente compara. Porque eu acho que eu sempre vou trazer essa comparação do o Harry não tinha nada e agora tem essas coisas. Eu sempre vou trazer o mundo dos trouxas. O que era o Harry e o que o Harry tá sendo. Então, o que aconteceu nos capítulos a gente vai estar sempre trazendo também na discussão. Só pra dizer que não tem, mas também não perdeu muita coisa, assim, desses Exatamente. primeiros capítulos. Se fosse um capítulo final, ia ser outra história. Mas. E acho que é isso mesmo, né? Dê aquela força se puder seguir a gente aqui na Twitch ou se inscrever no YouTube, só pra gente também continuar fazendo, ter esse. Instigar mais a gente, ter essa motivação a mais. A gente vai continuar fazendo até cansar. Mas é sempre bom ter esse reforço que vocês podem dar. Então, obrigado. Até amanhã, mas não sei quando vocês vão estar vendo isso, mas amanhã no mesmo horário. E quando tiver mudança de horário, a gente vai estar avisando. Falou.